Uma pessoa sonhou que tinha uma casa nova, mas os móveis não tinham sido comprados por ela. Tinham sido trazidos por diferentes pessoas que não eram suas conhecidas. Então, uma casa nova quer dizer uma nova etapa da vida. E aquela nova etapa da vida vai ser composta de todo o bem que a gente fez. Então, todo o bem que se fez vai retornando. E nós não conhecemos mais as pessoas porque são coisas muito antigas. Então, este bem é trazido de volta de diferentes pontos que nós nem nos lembramos mais. Quando se faz o bem incondicionalmente, o bem vem de diferentes pontos. Quando se age incondicionalmente, se está agindo para o universo. E vem do universo o karma favorável. E outra pessoa está sonhando seguidamente com dentes. Os dentes sempre em dificuldades. Os dentes são ligados ao uso da palavra. Então, nos sonhos, quando eles aparecem, está nos chamando a atenção para o uso da palavra. Segundo o que surge no sonho, a gente pode ver o que deve ser trabalhado nesse campo. Por exemplo, aqui, pessoa que fala demais, no sonho está com os dentes todos quebrados. As pessoas que falam coisas não muito puras, nos sonhos têm os dentes podres e assim por diante. E esta pessoa tem experimentado isso tudo, então está lhe mostrando que ela precisa cuidar da palavra. Agora, aqui uma pessoa teve um sonho com um cavalo. Só que no sonho, este cavalo está misturado com várias coisas que não são muito claras. Então, como o cavalo é um símbolo muito positivo, o cavalo pode estar simbolizando a nossa personalidade já integrada, a nossa personalidade disciplinada, ou um cavalo, em alguns sonhos, pode também estar simbolizando uma personalidade bem avançada. Mas quando ele está misturado com outras coisas, pode querer dizer que no mundo subjetivo da pessoa as coisas se misturaram e alguma parte do ego está querendo iludi-la. Apresenta um cavalo para dizer que ela é uma personalidade muito integrada, uma personalidade muito alinhada, quando não é. Mas se vê por causa de todo o resto do sonho, que não está compatível com o símbolo. Então, nem sempre o fato de nós sonharmos com um símbolo quer dizer que seja um sonho elevado, um sonho vindo da alma. Pode ser o próprio ego que apresenta aquele símbolo para nos iludir e nós vemos que é assim por causa de todo o resto do sonho. O ego não consegue manter o sonho num nível elevado. Apresenta aquele símbolo, mas todo o resto não é na mesma altura e da mesma vibração. E uma pessoa teve um sonho que alguém lhe deveria devolver 6 chaves, mas nunca ele podia lhe entregar todas as chaves. Então ele queria que ela recebesse 2 ou 3, mas ela queria todas. E este parecia não estar totalmente no plano físico, porque ela o via do joelho para baixo, mas não lhe via do joelho para cima. E as chaves também iam aparecendo aos poucos, como se tudo aquilo não estivesse no plano físico. Bem, aqui parece que o devedor kármico não está encarnado e a pessoa está. Então, este devedor que não está encarnado está tomando consciência daquilo que deve e de lá está querendo fazer a sua oferta. Mas não está conseguindo, porque a própria situação de desencarnado não lhe permite devolver certas coisas materiais que ele pode ter tirado. Então, seria preciso aqui que
a pessoa fizesse um ato de perdão para todos que ela jamais encontrou, porque tem alguém desencarnado querendo lhe pagar alguma coisa e não está podendo, porque a situação é muito diferente entre um encarnado e um desencarnado. Então ela precisa fazer um ato geral de perdão, porque aí aquele que está desencarnado vai ficar mais em paz. Um ato geral de perdão, porque não se sabe de quem se trata. Um ato geral de perdão. Perdão por tudo e por todos. E como se faz para diferenciar as respostas e as mensagens que advêm do nosso plano mental daquelas que advêm do eu superior? As respostas ou as mensagens que vêm do plano mental são coisas que a gente já sabia e que o plano mental organiza de outra forma. São coisas que a gente já conhecia e que o plano mental pode apresentar através de uma reflexão e outras coisas assim. Quando vem do eu superior, as coisas são novas e os pontos de vista são inéditos. Quando vem do eu superior, é um ponto de vista que a gente nunca teve, que a gente nunca teve consciência. Enfim, o que vem do eu superior é novo. E o que vem da mente é sempre uma manipulação de coisas já conhecidas. E uma pessoa diz que em certos momentos ama profundamente uma outra e que em outros momentos tem muito ódio desta outra. Então, como ela faz para controlar isto? Ela pergunta. Como me libertar disto? Ter amor e ódio pela mesma pessoa. Quando vem o ódio, é preciso controlá-lo e não alimentá-lo. E quando vem o amor, agradecer ao eu superior por estar tendo amor. Isto vai aos poucos resolvendo. Então, quando vem o ódio, isto não vem do eu superior. Quando vem o ódio, você o controla e não o alimenta. Quando vem o amor, você agradece ao seu eu superior e ao eu superior da pessoa por estar tendo amor naquele momento. E se o sentido de humor, pergunta uma pessoa, tem a ver com a espiritualidade? O sentido de humor é da personalidade. A alegria é que é da alma. Então a alegria é algo muito puro. E o sentido de humor pode não ser tão puro. Porque no sentido de humor pode haver malícia, crítica, pode haver uma série de coisas. Então, o sentido de humor, uma pessoa bem-humorada, ela está em nível de personalidade. É melhor ser bem-humorada do que mal-humorada. Mas isto é nível de personalidade. O nível da alma é uma alegria, que não tem nada a ver com o humor e não tem nada a ver com o que está acontecendo e nem com as circunstâncias. E o que significa atividade criativa? Dedicar-se a uma atividade criativa. Pergunta uma pessoa. Atividade criativa é uma vivência de padrões de conduta que vão se estabelecer na humanidade futura. Então, se a atividade é criativa, ela deve estar contribuindo para que os padrões da nova humanidade ou para que os padrões da futura vida na Terra possam se firmar. E o indivíduo que tem uma atividade criativa, ele já sabe que ele deve ter um compromisso de desenvolver as suas potencialidades internas. Porque são as nossas potencialidades internas que são criativas, neste sentido que ela está perguntando. Então, a atividade criativa é você estar sempre buscando esse seu potencial interno, porque ele é criativo. Se ele emerge, ele vai ser uma atividade criativa.
Agora, quem tem esta preocupação e quem tem esta noção é uma pessoa que deve estar se observando sempre, muito cautelosamente, para ver se ele não está emitindo algo antigo, velho, que não faz parte mais do seu potencial desconhecido, e ele está buscando sempre uma inspiração na alma ou na mônada a respeito do que ele deve fazer. Então, esta atividade criativa, em princípio, é mais uma vigilância do indivíduo para ver de onde estão vindo os sentimentos dele, de onde estão vindo os pensamentos dele, de onde estão vindo as ideias dele, e estar sempre sintonizado para que o seu eu interno possa fluir. Quando há esta atitude, o eu interno flui. E uma pessoa escutou falar que existem ciclos de 7 anos na nossa vida. Por exemplo, que são muito importantes os 7 anos, os 14, os 21, os 28 e assim por diante. Então, para algumas pessoas, não para todos, para algumas pessoas, os 7 primeiros anos da encarnação são dedicados à formação e à definição do corpo físico. O elemental físico, nestes 7 anos, se define para aquela encarnação. Depois dos 7 aos 14, o elemental emocional também se define, vai se definindo. Então, assim como aos 7 anos o desenvolvimento daquele corpo físico já está definido pela consciência do corpo, aos 14 anos já está definido o tom, o grau emocional do corpo emocional. O elemental emocional já está com isto decidido. Aos 21 já está decidido o nível mental do indivíduo. O corpo mental já está formado, caracterizado. E aos 28 anos já está caracterizado o nível abstrato da mente. Até que ponto a mente pode abstrair, até que ponto a mente pode estar coligada com fatos que não são materiais. Isto aos 28 anos deve estar já formado no indivíduo. E daí em diante se trata de um aperfeiçoamento, se trata de uma evolução do corpo físico, do corpo emocional, do mental e do mental abstrato. Então não é porque quando termina um ciclo deste que a vida do corpo está terminada. Está terminado um certo aspecto, mas daí começa o aperfeiçoamento do corpo, começam coisas que o corpo pode ainda adquirir na sua maturidade. Hoje, nem todos têm ciclos de 7 anos. Alguns têm ciclos de 10, outros de 13. E quando a evolução do indivíduo é muito rápida, os ciclos são até menores. E se é verdade, pergunta uma pessoa, que nos nossos corpos haja uma tendência à inércia? Sim, toda matéria tem a terça parte de inércia. Então, tudo que é material, a terça parte é a inércia. Então, se os corpos são materiais, a terça parte deles é a inércia. E nós temos então que não deixar que todo aquele nosso lado material comece a tender para a inércia. O saudável é a terça parte. Se for mais do que isto, já se teria que cuidar para não ser inerte. Por exemplo, diz a pessoa, o corpo físico tende a sentar-se. Então, sentar-se é uma necessidade, mas está sempre querendo sentar-se, já quer dizer que a inércia está predominando.
E o que significa uma transfusão de sangue? O sangue é não só símbolo de vida, mas como o sangue é também vida material. Então, transfusão de sangue quer dizer uma doação de vida, vida material. E sobre o casamento, pergunta uma pessoa, o que se tem a dizer? Um casamento pode ser diferentes coisas, né? Os casamentos não são iguais. Alguns casamentos são encontros kármicos, para que aqueles indivíduos tenham um equilíbrio entre os seus débitos, os seus créditos, um para com o outro. Então, em geral, esses casamentos kármicos são bastante conflitivos, quando um não tem a compreensão da lei do karma. Outros casamentos são uma aprendizagem. Muitos estão casados para aprenderem a dividir sua vida com o outro. Estão casados para aprenderem a não serem egoístas, para aprenderem a fazer concessões, enfim, não serem egoístas. Terem uma espécie de associação nas alegrias, nas tristezas, nos problemas materiais, enfim, em tudo. É uma aprendizagem. Então, certos casamentos vão fazendo com que a gente fique mais social, fique mais humano, porque há sempre uma necessidade de nós nos redimensionarmos, né, num desses casamentos que são aprendizagem. De nós estarmos nos redimensionando, de nós estarmos renunciando e aprendendo muita coisa. Porque quando são pessoas de níveis diferentes, de graus diferentes, uma é como um instrutor da outra. Então aquele que tem mais experiência é um instrutor de um tipo. Aquela que tem menos experiência é um instrutor de outro tipo, que nos ensina a compreensão, a paciência, o amor e tantas coisas, a fraternidade. Então, esses são os casamentos de aprendizagem. E depois tem aqueles matrimônios que são espirituais, que não têm absolutamente nada a ver com estas coisas. E o matrimônio espiritual é aquele entre duas almas que devem estar juntas para poderem servir melhor. Então, se uma alma tem uma determinada tarefa e ela sozinha pode não estar tão à altura, então ela pode recorrer a uma outra alma que se une a ela para cumprirem aquela tarefa. E às vezes, nesses matrimônios espirituais, uma alma é bem consciente que está ali para ajudar a outra no seu processo espiritual. E às vezes são necessárias as duas unidas para que façam o processo espiritual. Então esses matrimônios espirituais também não são todos iguais. Então, num caso, uma alma precisa da outra para poder cumprir uma tarefa evolutiva e para fazer o seu desenvolvimento espiritual. E no outro caso, as duas se completam para ambas fazerem esse desenvolvimento espiritual. Então, esses são os 3 tipos de casamento que existem aqui na Terra. Agora, pode acontecer que num determinado matrimônio haja características, haja sinais destes 3 processos. Pode haver matrimônio que estejam fundindo esses 3 processos. E ora surja um, ora surja outro, e ora surja o terceiro. E uma pessoa gostaria que se falasse sobre o Rio de Janeiro, dado que a situação lá está muito caótica, mais do que em os outros lugares. Toda a superfície do planeta está caótica, toda a superfície do planeta está em juízo, porque na superfície do planeta estão em conflito as forças evolutivas com as forças involutivas. Então toda a superfície está em juízo, toda a superfície está neste caos. Agora,
Há certos lugares em que isto é mais crítico, em outros lugares em que isto é mais ameno. E isto depende do karma do lugar. E depende também do karma das pessoas que estão naqueles lugares. Quando nós estamos num momento como este, em um lugar onde esta crise é mais amena, é porque nós também temos que ter um processo mais ameno neste juízo. Então o destino nos canaliza para lá. E aonde o karma é mais violento, para lá em geral vão as pessoas que karmicamente têm que estar naquela situação, naquele momento. Por diferentes motivos que a gente não conhece e que em geral a pessoa também não conhece. Por isso é que quando nós estamos em algum lugar e fomos lá colocados pela vida, pelo destino, nós teremos que aceitar aquele lugar, em princípio teremos que estar ali pedindo luz para saber o que estamos fazendo ali. Porque às vezes nós estamos ali para algum resgate kármico, nosso ou do lugar ou de outras pessoas que estão ali. Nessas situações pode haver almas evoluídas que se oferecem, se ofertam para estar nesses lugares, ajudando os outros. Há isso também. Nem todos estão num lugar crítico por karma. Pode haver gente num lugar crítico que está lá por oferta. Mas aí é bem nítido, é bem visível o serviço que esse indivíduo presta. E uma pessoa está pedindo que se dê uma ideia geral da evolução do homem, porque ela vê que a evolução do homem é uma espécie de tobogã. Bem, existe uma evolução natural, uma evolução material, que não é contínua. Na evolução natural, na evolução material, os seres podem avançar, regredir, podem estacionar. E a maioria da humanidade está na lei evolutiva natural, na lei evolutiva material. Quando se cumpre esta lei, e quando nós entregamos o livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio é típico desta lei evolutiva material. Então, enquanto nós temos livre-arbítrio, nós usamos o livre-arbítrio, nós estamos na lei evolutiva material. Quando nós entregamos o livre-arbítrio, aí nós vamos passando para a lei evolutiva superior, que é uma evolução onde não há mais retrocessos, não há mais quedas e não há mais inércia. Na lei evolutiva superior, o ser está sempre evoluindo. Mas para isso precisa que ele já tenha entregue o livre-arbítrio e que ele já baseie todas as suas ações, toda a sua vida em um contato interno e que tudo aquilo que ele vá fazendo seja algo indicado pelo seu eu interno, pelo seu eu superior, ou pela hierarquia que o está desenvolvendo. Então aí não há mais retrocessos, mas isso está ligado à questão do livre-arbítrio. E uma pessoa que está perguntando se existe um karma de grupo e existe um karma de indivíduos dentro daquele grupo. Como é que isso se equilibra? Quem equilibra isto é a própria lei do karma e o eu superior das pessoas e a entidade grupo. Porque num grupo espiritual existe uma entidade grupo. Um grupo espiritual é regido por uma entidade grupo, que é a consciência daquele grupo. Então a consciência daquele grupo, o eu superior dos indivíduos, é que vão organizar esta convivência do karma grupal com o karma individual. Quando eu entro em um grupo, eu estou entrando com o meu karma individual dentro de um karma grupal. Eu entrar num karma grupal, tanto pode significar eu estar aliviando aquele karma grupal, como pode ser eu estar agravando aquele karma grupal com o meu karma.
A consciência do grupo, a entidade grupo, sabe equilibrar estas coisas. Então, se entra num grupo alguém com um karma individual muito pesado, deve entrar alguém com um karma individual mais leve que o karma do grupo, para o grupo não ser prejudicado. Porque é na heterogeneidade que as coisas se equilibram. Porque se nós fôssemos fazer um grupo só de pessoas com o mesmo grau de karma positivo, aquilo seria praticamente uma inércia. E se fôssemos fazer um grupo só com pessoas de karma muito negativo, aquilo seria muito destrutivo, não seria criativo da forma como um grupo pode ser. Então esse equilíbrio vem da heterogeneidade. Porque se isto é compreendido, e se todos estão com a mesma intenção de servir, de desenvolver, de evoluir, se todos estão com a mesma intenção, dessa heterogeneidade vai sair um equilíbrio e que vai ser de elevação para todos. Aquele que tinha um karma muito positivo e entrou ali e ajudou a elevar o grupo, ele será compensado por isto. Digamos que alguém tivesse um karma muito positivo e que, se não entrasse no grupo, poderia ir para as alturas. Ele vai ser compensado por isso de uma outra forma. A lei do karma é perfeita. Então, não existe vítimas na lei do karma, não existe injustiça, mas nós precisamos estar nesse nível de compreensão, porque senão a heterogeneidade pode se tornar uma situação crítica. E não precisa se tornar uma situação crítica. A heterogeneidade pode servir para haver uma evolução grupal muito harmoniosa. Mas nós precisamos estar com o pensamento elevado. Temos que estar com o coração aberto. E temos que estar com a alma no processo. Então, aí para equilibrar todo este karma, existem provas e existem situações em todos os níveis. Então, neste momento, nós estamos equilibrando o karma planetário, estamos equilibrando o karma nacional, estamos equilibrando o karma grupal, o karma familiar e o karma individual. Nós, nesse momento, podemos estar equilibrando todo este karma. O nosso ponto é estar gerando um karma positivo naquele momento, porque aquele karma positivo vai refletir em todos esses níveis kármicos. Veja, por exemplo, no karma planetário, quantos grupos neste momento não estão se debatendo? Quantos grupos não estão se degladiando, não estão guerreando, não é? Quantos grupos não estão tramando coisas? E este grupo não está fazendo nada disso, este grupo está fazendo outra coisa. Então este grupo está equilibrando o karma planetário. Fazendo o que está fazendo aqui, este grupo está equilibrando o karma planetário. Todos os grupos positivos estão equilibrando o karma planetário. E somados, eles têm muito mais força do que o karma planetário negativo. Por que você acha que o planeta ainda não explodiu? Com tudo o que acontece? Por que os mares ainda não subiram? Por que a Terra não tremeu já de forma definitiva? Por quê? Porque neste planeta deve ter forças que estão equilibrando isto. São em muito menos proporção do que o negativo, não tenha dúvida. Mas tem mais valor. Porque o negativo fica aqui circunscrito e o positivo reflete até nas estrelas. Então tem mais força. Então, mesmo que na maior parte do planeta estejam todos se degladiando e na menor parte do planeta não estejam se degladiando, esta aqui tem mais força. Porque esta se comunica com a parte positiva do universo e forma uma coisa muito mais importante, muito mais efetiva. Nós nunca devemos nos preocupar de sermos poucos e nem de estarmos sós em alguns momentos, porque isso tem mais força do que o resto.
Uma pessoa está perguntando como ficarão os débitos kármicos na nova raça, se eles serão saudados antes, já que foram adquiridos na raça antiga e no código DNA. Tudo isto é muito gradual e depende das sínteses que a pessoa vai fazendo. Não se pode entrar na lei evolutiva superior de uma hora para outra. Tudo isto é muito gradual e à medida que o karma vai sendo resgatado. E uma pessoa diz que tem tido grande vontade de canalizar mensagens do alto. Queria saber se existe alguma técnica para ela se desenvolver. Não somos nós que escolhemos essas tarefas. Nós somos escolhidos. Primeiro nós somos chamados a nos interessar por esses assuntos e aí vamos fazendo o nosso processo espiritual. Nós somos escolhidos a partir do alto, porque cada um de nós tem uma energia, é um tipo de canal, e dependendo do que é necessário naquela época, naquele período, a gente pode ser escolhido ou não. Cada um de nós é um tipo de mensageiro. E nós somos mais ou menos adaptáveis ao que é necessário naquele momento. Todos nós somos canais. Mas vamos sendo chamados gradualmente, à medida que vamos ficando mais preparados e à medida que o que tem que ser canalizado combina com o tipo do nosso temperamento e com a forma do nosso mecanismo. Quando isto parte da pessoa, quando a pessoa é que deseja isto, ela consegue sim canalizar alguma coisa, mas forças muito baixas, forças do baixo astral, que por sua vez têm desejo também de se comunicar com a Terra. Essas canalizações do alto não vêm de nenhum ser que tenha desejo de se comunicar com a Terra. Isto vem de seres que estão disponíveis no caminho da instrução. Mas não que eles tenham desejo de se comunicar com a Terra. Eles têm esta tarefa. E nesta tarefa eles aguardam que aqui haja condições para o que eles têm a dizer seja canalizado. E uma pessoa gostaria de saber com que corpo se dá a bilocação de um ser. Se é com o corpo de luz. Isto que nós chamamos de bilocação é um fato bem material, isto é, um indivíduo aparecer semi-materializado ou materializado em um outro local. E isto se dá com o corpo astral, não com o corpo de luz. O corpo de luz funciona no nível espiritual. Então, quando se diz que Padre Pio tinha bilocações, era o corpo astral dele que se trasladava. Não era o corpo de luz, porque o corpo de luz trabalha no nível espiritual, não trabalha aqui nos níveis mais densos. E o que significa sonhar que se está comendo terra? Pode significar que a gente esteja muito identificado com a vida material e que a gente esteja esperando o próprio alimento do plano material. Uma pessoa está perguntando se o que nos sustenta é a energia, nós somos também transformadores dela. E como podemos estimular a energia em nós, no nosso corpo físico, emocional e mental, para que possamos nos servir, nos nutrir desta energia e assim possamos ajudar outras pessoas. É claro que existem muitos processos mecânicos, materiais e outros das pessoas se energizarem. Mas existe uma coisa muito simples, que você não precisa fazer exercício algum,
mecânico e nem físico para ter energia, se temos uma disposição a encontrar a vontade espiritual em nós, o amor-sabedoria em nós e aquela atividade inteligente em nós, se nós temos esta aspiração, aí nós vamos encontrando a energia. Porque estes 3 raios, a vontade, que é o primeiro, o amor-sabedoria, que é o segundo, e a atividade inteligente, que é o terceiro, esses 3 raios funcionam como um poderoso vórtice de energia aqui na Terra. Então nós não vamos buscar a energia diretamente, porque a energia é muito forte, muito específica em certos momentos, e a energia atrai energia. Com o nosso desejo, nós podemos atrair uma maior carga de energia. E isto pode nos fazer ficar não balanceados. Então, o nosso trabalho não é buscar energia. O nosso trabalho é buscar esta forma, esta atividade, este amor e esta vontade que está dentro de nós. Porque dentro de nós, esta energia da vontade, do amor e da atividade está bem concentrada e bem adequada para o nosso uso. Mas aí nós teríamos que estar muito dispostos a ver tudo como uma energia única, que muitos chamam de Deus, não é? Outros chamam do único, outros chamam da mente única, da energia única, ou Deus, como vocês quiserem. Então nós estamos dispostos a irmos nesta direção, desta unidade. Porque isto que nós chamamos de energia não é mais que vida inteligente, que aquilo que criou o universo emanou quando o universo estava sendo criado. Então, atrás da energia, depois da energia, existem muitas coisas. A energia não é o fim. Quando o universo foi criado, aquilo que criou o universo emanou esta vida inteligente. Então, energia é vida, mas vida inteligente. E é uma inteligência suprema, é uma vida infinita. Então, entrar diretamente em contato com isto seria muito arriscado, se fosse possível, porque isto é muito forte para as possibilidades de um ser. Então, é justamente nós estarmos buscando esta coisa única, que está também fora de nós e dentro de nós, e isto tudo é energia, mas está toda baseada no que estamos colocando a nossa vontade, ou no que estamos colocando o nosso amor e o que estamos fazendo da nossa atividade. A partir daqui, nós começamos a ter energia. Começamos a ter a energia adequada para aquele momento. Nós precisamos, para isso, ter um pensamento elevado. Nós não podemos estar pensando coisas vulgares, de vários níveis densos da energia. Mas teríamos que, com o nosso pensamento, ir penetrando planos e níveis que representam esta vida inteligente cada vez mais sutil, ou esta energia cada vez mais sutil. E umas pessoas dizem, mas eu não posso estar me ocupando destas coisas porque eu tenho muitas dificuldades na vida e eu tenho que resolver as minhas dificuldades práticas diretamente. Não posso estar me ocupando de coisas que eu não sei aonde está, ou de estar me elevando, eu não tenho tempo para isto. A minha vida não me permite me dedicar a isto. E ao contrário, se você se dedica a isto, aí a sua vida vai permitir isto e muito mais. Aí a sua vida vai permitir que você entre em contato com esta energia. Mas
O seu pensamento deve chegar a estas coisas. O seu pensamento é o seu caminho para chegar nestas coisas. Então, se o seu pensamento está só voltado para os fatos terrestres, você não vai experimentar esta energia que eventualmente você precisaria. O seu pensamento deve estar nos fatos terrestres, mas o seu pensamento deve também estar penetrando todos esses níveis. O seu pensamento deve estar buscando esta energia única. E à medida que o seu pensamento for subindo, for sendo elevado, à medida que o seu pensamento for penetrando esses planos sutis e ardentes, então aí você vai começando a perceber novas formas de energia, outros níveis de energia, e aí a sua vida vai mudando. Aí é que a sua vida vai mudando, porque a energia, ou esta vida inteligente, vai trabalhando a sua vida, vai transformando a sua vida.